Sejam bem-vindos ao Mais do que Conversas, um programa que aborda de forma descontraída temas relacionados com saúde e bem-estar. Hoje falamos sobre oftalmologia e são nossos convidados o Dr. João Pedro Marques, é oftalmologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e na Unidade de Oftalmologia de Coimbra, e também Maria Fernanda Santos, doente. Muito obrigada a ambos pela presença, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos então falar sobre doenças relacionadas com a oftalmologia. Doutor, sabemos que 8,7% da população mundial sofre destes problemas, e em Portugal, como é que estamos de números? Bem, os números se calhar são até bastante superiores a esse. Cerca de 8 a 10% é talvez de uma das doenças mais importantes, uma doença da retina chamada degenerescência macular da idade, que é uma doença que afeta pessoas com mais de 60 anos de idade e que de facto tem uma prevalência crescente no nosso país e no mundo. É uma doença que afeta a visão central, portanto daí o nome macular. A mácula é a zona central da retina, e esta doença causa limitações muito importantes em termos da visão central das pessoas, e é uma causa de perda irreversível de visão quando não identificada e tratada precocemente. E a questão passa também muito por aí, pela identificação. Quem é que consegue identificar esta doença, ou quem é que deve identificar esta doença? Bem, conseguir e dever exatamente o mesmo grupo profissional, os oftalmologistas. Apenas? Apenas. Portanto, esta doença implica a realização de determinados exames que só o oftalmologista é que os consegue fazer, e muitas vezes complementados por exames de diagnóstico que nos permitem ver a retina com algum detalhe. E perante os achados clínicos, na consulta, as queixas do doente e esses exames complementares de diagnóstico, conseguimos então chegar a um diagnóstico final de degenerescência macular da idade. É uma doença que tem várias fases, tem fases iniciais que podem ser perfeitamente assintomáticas, fases intermédias em que a pessoa pode notar algumas limitações na forma como vê os objetos, como vê a cara das pessoas. Mas da forma como vê, como desfocado, distorcido, ondulado. Sim, pequenas manchas no campo visual que não permitem, por exemplo, ler uma palavra completamente, dificuldades na transição entre ambientes escuros e ambientes claros, e depois nas fases avançadas há mesmo uma perda substancial de visão, essa ondulação de forma caras, de forma textos, de forma placas na estrada, e a pessoa aí tem uma limitação muito grande e apercebe-se que de facto algo não está bem com a sua visão. Há um grande problema, que a doença afeta, embora possa vir a afetar os dois olhos, ela pode afetá-los de forma assíncrona. E o facto de termos só um olho afetado, se não fizermos um exercício muito básico, que é tapar um e tapar outro, pode-nos passar completamente despercebido. Porque um tenta sempre compensar o outro. Exatamente. E a visão binocular acaba por não estar assim tão danificada, porque tem um olho que efetivamente vê bem, mas no outro olho podemos já ter a doença a manifestar-se e já num estadio mais avançado. Maria Fernanda, é exatamente assim? Exatamente assim. Aliás, comigo aconteceu exatamente isso. Como o Dr. João Pedro disse, os meus sintomas foram o de ondulação, a imagem estava deformada. Começou a notar isso com muita regularidade? No início não tanto, até porque eu tinha saído, fiz primeiramente uma cirurgia às cataratas. Pronto, e foi passado sensivelmente um mês após essa cirurgia que eu comecei a ver imagens deformadas, comecei a ter flashes de luz, via rosas, via azuis, fechava os olhos, quer com olhos abertos, olhos fechados. Tive esses flashes, depois comecei também a não conseguir, olhava para a televisão e a perder a cor, as imagens perdiam cor, não conseguia ler legendas. Portanto, foi exatamente tudo o que o Dr. João Pedro disse, me aconteceu. E no meu caso aconteceu num olho só, no olho direito, não no olho esquerdo. E neste momento ainda já tem o olho esquerdo? Continuo a ter o mesmo problema, logicamente o Dr. João Pedro detectou, porque a urgência é necessário atuar com rapidez ou com urgência. E procurou com rapidez, porque às vezes também temos tendência a desvalorizar alguns sintomas. Sim, não é verdade. Fez essa procura de ajuda com rapidez? Eu, no meu caso concreto, fiz. Fiz com alguma rapidez, não com a rapidez desejada. O que é alguma rapidez? Fez com quando passar 15 dias, uma semana talvez, uma semana. Rapidez, depois, mas fiz uma semana depois, porquê? E aqui é importante salientar isto. Meu marido é um doente já oftalmológico.
foi operada a retina. E quando eu lhe pergunto com alguma graça estas situações, vejo a imagem deformada, vejo tudo ondulado, não consigo ler legendas, não consigo conduzir, principalmente à noite, porque as placas estão todas, parece tudo... Não consigo ter nitidez nas legendas. E o meu marido disse, é grave, tens que marcar uma consulta. E marcou-me imediatamente uma consulta. Foi ele próprio que o fez e disse, tem que ser urgente porque isto é grave. Atendendo à situação que ele já tinha passado. Claro. E isso levou-me efetivamente, após uma semana, a ir consultar o Dr. João Pedro. Doutor, faz muita diferença esta rapidez e ter alguém ao lado que nos alerte para a situação, isso. Mais ainda, não é? Mas esta rapidez, como na maior parte das doenças, quando são diagnosticadas de forma precoce, faz toda a diferença o tratamento, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E a Fernanda acaba por ser um caso de sucesso precisamente por isso. O diagnóstico foi em 2018, salvo erro, portanto já passaram aqui muitos anos, e a Fernanda mantém um nível de visão que permite condução, que permite leitura, que permite fazer as suas atividades de vida diária. A Fernanda não tem uma visão de 100% no olho afetado, nunca vai ter, isso foi uma das coisas que eu lhe expliquei logo no início, mas de facto o tempo desde o diagnóstico até à instituição do tratamento é fundamental em termos de prognóstico. E felizmente, atualmente, nós temos tratamento. Portanto, não temos cura, a doença é crónica, mas é como uma doença para a qual nós tomamos um comprimido todos os dias, e neste caso não é um comprimido, mas é uma injeção no olho, que tem que ser feita todos os meses, nos primeiros 3 meses da doença, e que depois o regime é adaptado consoante o doente que temos à frente. Portanto, é um regime personalizado, em que vamos estendendo o intervalo ou diminuindo o intervalo consoante a atividade da doença. Mas é uma coisa que, uma vez iniciada, vai permanecer durante muito tempo na vida da pessoa. E nós sabemos, pelos resultados dos ensaios clínicos, pela nossa experiência também clínica em Portugal e no mundo, que o número de injeções realizado tem uma correlação direta com o nível de visão que a pessoa consegue manter. Porque, em última análise, é isso que estamos a procurar, é, numa primeira fase, recuperar um bocadinho a visão. Sabemos que há um teto e que não vamos conseguir chegar a uma visão de 100%, mas queremos recuperá-la ao máximo e depois queremos manter a visão que recuperamos ao longo do tempo. Quando fala em recuperar, por exemplo, neste caso, as tais manchas que impedem a leitura, essas manchas vão se tornando mais pequenas, vão se tornando mais nítidas, menos opacas? Como Eu acho que a Fernanda é a pessoa indicada para lhe dar a resposta a essa pergunta. Exato. Como é, Fernanda? O que é fundamental, realmente, após o diagnóstico e após ter feito a primeira injeção, um dos meus sintomas foi perda imediata de visão no olho direito. Houve uma perda acentuada de visão, que me fez também confusão, que com o diagnóstico e com a primeira injeção eu recuperei. Portanto, recuperei alguma visão, mas respondendo exatamente à questão, as imagens, eu hoje em dia ainda não tenho muita cor no olho direito, ou seja, eu não vejo a preto e branco, vejo com cor, mas tudo muito tenue. São todos cores muito... Consegue ver a cor dos nossos sofás? Se eu fizer com... vejo... Que cor é que é? Sabe que eu agora estou com uma visão com os 2 olhos, e quando eu olho com os 2 olhos, eu não sinto essa diferença, eu vejo normalmente. Se eu fechar o olho esquerdo e só estiver a ver com uma visão monocular, portanto só com o olho direito, eu vou ver que este sofá tem uma cor diferente da que estou a ver agora. Mas eu já sei a priori, portanto eu vou dizer a cor correta, mas realmente perde-se a cor. O que eu senti após a primeira injeção, logo, foi que ganhei mais, ou seja, o ondulado deixou de ser tão ondulado. A perda de cor deixou de ser tão acentuada, portanto, passou a haver uma ligeira cor, mas principalmente a minha visão melhorou. Eu tive uma melhoria ao nível da acuidade visual, portanto, senti de imediato que via um bocadinho melhor. E isso foi continuando com o passar do tempo. Ou seja, eu levei a primeira injeção, no mês seguinte levei a segunda e assim sucessivamente. Fui assídua, tal como o Dr. João Pedro. Sem dúvida. Essa é a parte importante. Muito assídua, porque acho que isso é extremamente importante. Era a minha visão, era o meu olho, eu queria recuperar. É a sua qualidade de vida. É a minha qualidade de vida, exatamente. Fui muito assídua. Posso dizer que hoje eu levo a injeção de 2 meses em 2 meses e meio. Portanto, e ao nível mesmo da acuidade visual, eu já recuperei bastante. Já passei de uma... E o Dr. João Pedro é que sabe exatamente qual é a minha percentagem, mas para uma percentagem largamente superior. Portanto, melhorei em termos de visão.
no olho direito. Falou-nos da questão da condução, da leitura, mas na sua vida ativa, na sua vida profissional, não sei se quando foi diagnosticado ainda estava, se era uma pessoa ainda ativa, interferiu de alguma maneira e agora notou esta melhoria? Senti, embora já estivesse reformada, portanto já não estava na vida ativa, senti a diferença a conduzir, tal como foi dito há pouco. Certo. Senti uma grande diferença, principalmente à noite, na visão noturna. Portanto, eu tinha muitos flashes, tenho muitas manchas escuras durante a noite. Então, nessa primeira fase, foi realmente bastante acentuado. Portanto, na condução senti, porque não conseguia ver corretamente com o olho direito, e claro que também tenho o olho esquerdo afetado, não por esta mesma razão, mas com algum astigmatismo ou miopia, portanto, tinha dificuldade, portanto, afetou-me a condução, afetou-me o computador, nunca mais peguei no computador, porque não conseguia ler as letras do computador, mesmo mais tarde consegui, mais tarde sim, com óculos de ver ao perto, e hoje faço tudo isso, não é? Mas na altura afetou, inclusivamente psicologicamente afetou muito o facto de eu estar sempre a ver imagens deformadas, o não ver como via anteriormente, o não ter cor, tudo isso me afetou, psicologicamente afetou-me, e no meu dia a dia afetou-me ligeiramente, sim. Eu vou dizer ligeiramente, porque era mais acabei de dizer, condução e afins. Sim. A Maria Fernanda é um caso de sucesso e é importante que as pessoas os doentes adiram à terapêutica com o médico, mas nem sempre acontece assim, não é? O resultado depende disso, não é? E não depende também só disto. A Fernanda é um caso de sucesso porque procurou ajuda rapidamente, porque foi tratada rapidamente, porque fez um protocolo de tratamento indicado para as necessidades dela, mas infelizmente a doença em algumas pessoas é de tal forma agressiva que mesmo com um tratamento adequado nós podemos não conseguir níveis de visão tão bons como os da Fernanda. E isso é uma necessidade não satisfeita no tratamento desta e de outras doenças da retina. Ainda assim, há pessoas como a Fernanda que felizmente conseguem recuperar e que a sua visão passa a ser uma visão que permite fazer tudo na vida delas, e isso faz toda a diferença. Só tocar aqui num aspecto que a Fernanda referiu, a parte das cores. Isto acontece porquê? E se calhar acho que é importante explicar. Claro. No centro da retina, na mácula, nós temos uma densidade muito grande de um tipo de células que se chamam cones. São células fotorreceptoras e que são responsáveis pela nossa visão de detalhe, de contraste e de cor. E como são as células em maior número nesta localização e a doença afeta esta zona, as pessoas com degenerescência macular da idade começam a ter dificuldades na visão de cores, na visão de contraste e na visão de detalhe. Portanto, esta doença não é uma causa de cegueira completa. Aquela noção de cegueira, de ver tudo preto, não é o que acontece nesta doença, mesmo numa pessoa extremamente afetada. Só que aquela mancha central, aquela deformação, não permite ver a cara das pessoas com nitidez, não permite ver televisão, não permite ler. A pessoa orienta-se espacialmente porque tem visão lateral, mas a parte central fica gravemente afetada. No caso da Fernanda, felizmente conseguimos reduzir essa mancha, conseguimos reduzir a deformação e conseguimos devolver-lhe visão útil para realizar as suas atividades de vida diária. E isso, de facto, é uma mais-valia e é algo que me deixa também a mim muito feliz como médico poder proporcionar isso a um doente. Há pouco falávamos destes 7,8% de população mundial que sofre deste tipo de problemas. Em 2010 o número era bastante mais baixo, era 6,6%. Porquê é que aumentamos tanto num espaço de tempo tão curto? O motivo é simples, chama-se o envelhecimento da população. Portanto, temos uma esperança de média de vida muito maior. Também há aqui outra questão, que é diagnosticamos se calhar mais precocemente e, portanto, também identificamos mais rapidamente que a doença existe. Esse valor, portanto, atualmente é entre os 8% e os 10%, é o valor de pessoas, é a percentagem de pessoas com degenerescência macular da idade no mundo. Portugal está nesses níveis. Isso são as formas iniciais, portanto, e engloba também a parte tardia, mas a parte tardia é só 1%. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito menor e ainda bem. Agora, há formas também de prevenir a progressão das formas mais precoces ou intermédias para as formas avançadas. E voltamos à Fernanda. A Fernanda, no olho esquerdo, também tem lesões de degenerescência macular da idade. São lesões na sua forma mais inicial ou intermédia, chamam-se drusen, são pequenos depósitos que surgem na retina
e que nós sabemos que em pessoas como a Fernanda, que tem a forma avançada num olho e uma forma intermédia no outro olho, a suplementação com um determinado tipo de vitaminas permite reduzir a progressão para as formas avançadas. E a Fernanda está a fazer essa medicação também, paralelamente às injeções que faz no olho direito, para que consigamos reduzir de alguma forma o risco de desenvolver a forma avançada da doença no seu olho esquerdo. Infelizmente, quando as pessoas já têm a forma avançada nos dois olhos, esse tipo de suplementação já não faz absolutamente nada. Portanto, só tem indicação quando a pessoa ainda não desenvolveu a forma avançada da doença. E nestes casos também a suplementação é adaptada a cada doente? Ou... Neste caso não, portanto houve estudos internacionais, multicêntricos, que provaram que a utilização de determinados compostos numa determinada dosagem permite então reduzir a progressão da doença a 5 anos. E esta fórmula é standard. Mas também vos posso dizer uma coisa, é que muita dessa suplementação consegue ser adquirida através de uma alimentação saudável. E a dieta mediterrânica que nós temos, felizmente, é muito rica nesse tipo de suplementos e essa também é uma mensagem importante, é que a doença tem um componente fundamental que é a idade, sem dúvida nenhuma, que só acontece, não modificáveis, não é? Exatamente, mais de 60 anos, não podemos fazer Exatamente. nada. A parte genética é muito importante também, apesar de não haver um só gene associado à doença, há genes e alterações genéticas que condicionam um maior risco de vir a desenvolver a doença, tal como também há fatores genéticos protetores, mas aqui há uma interação entre genes e ambiente. E a questão da hereditariedade também faz diferença? Lá está, a questão genética faz diferença porque há determinadas alterações genéticas que aumentam o risco, mas não é taxativo. Há uma predisposição, exatamente. Mas esta predisposição é modulada por fatores ambientais. Certo. Ou seja, uma pessoa que tenha um estilo de vida mais sedentário, uma pessoa que tenha uma alimentação pouco saudável, uma pessoa que seja fumadora, aliadamente aos seus fatores de risco genéticos, vai ter uma predisposição muito maior para desenvolver a doença. Enquanto que uma pessoa que tenha um estilo de vida mais saudável, embora possa vir a desenvolver a doença pela idade e pela sua predisposição genética, terá, de alguma forma, fatores protetores por causa desse estilo de vida mais saudável. Maria Fernanda, já tinha uma vida muito regrada, muito saudável, ou teve que fazer algumas alterações? Tive que fazer algumas alterações para ter uma vida mais saudável. Eu tinha uma vida regrada, mas com alguns excessos no dia normais, absolutamente normais, passei a ter mais cuidado realmente com a minha alimentação. Fumar já não fumava, portanto não corria esse risco, mas passei a ter uma forma mais leve, fazer algum exercício, ter mais cuidado no meu dia-a-dia, mas contudo, não só em termos alimentares, e logicamente também passei a fazer o complemento, portanto, vitamínico, mês sim, mês não eu faço, não posso esquecer que é fundamental para manter exatamente esta minha a qualidade que eu adquiri ao nível da minha visão e que a quero manter e que é muito boa, portanto é uma vida um pouco mais saudável, porque eu já tinha uma vida relativamente regrada. Falou do seu marido, que também já é doente oftalmológico. A ajuda dele também é importante, as pessoas que estão à nossa volta também fazem diferença na nossa recuperação. É muito importante, porque o meu marido é doente oftalmológico, ele já fez um descolamento de retina e entre outras coisas, mas para além disso eu tenho 2 filhas também com problemas oftalmológicos. O que quer dizer que eu já estava, se calhar muito, estava e estou sensibilizada para todos esses tipos de problemas, para ter mais cuidado, não só nas visitas ou nas idas ou nas consultas ao oftalmologista, portanto ao médico, que são fundamentais, no acompanhamento permanente ou pontual que nós precisamos fazer. Portanto, o marido, sim, ajuda-me imenso, as filhas também me ajudam um pouco, mas eu senti, na altura em que eu descobri não, o Dr. João Pedro me disse, que eu tinha exatamente... Chegaram a essa conclusão ambos. Fiquei um bocadinho chocada, nos primeiros segundos fiquei assim, e tenho que levar uma injeção de imediato. Eu pensei, teve medo? Teve receio? Tive receio, pensei, uma injeção dentro do olho, é algo que nos faz pensar, tive receio, mas confiei, como confio plenamente no Dr. João Pedro. Foi fácil,
sendo uma injeção, mas e um sucesso, a partir daí não tive mais receios, mas e o marido tem-me ajudado exatamente a ser certinha, porque ele também o é na alimentação, no exercício físico, nos cuidados que eu tenho que ter, mas sim, quando fiz a primeira visita tive muito, assustei-me porque pensei primeiro que ia perder a minha visão no olho direito, que é uma coisa, assustei-me quando me disseram que tenho que levar uma injeção já. Pensei uma injeção no meu olho, algo que me vai... Não tinha tempo para decidir não tive tempo. essa não tive tempo para decidir. Ok, só disse, tudo bem, tem que ser, é já. E ainda bem que foi. Ainda bem que foi, e é importante que toda a gente que tem problemas, a este nível de problemas oftalmológicos, que vá rapidamente ao médico. Como é que é hoje o seu dia, a sua rotina, o seu dia-a-dia? Hoje em dia a minha rotina, sendo uma pessoa mais, eu não vou dizer mais, mas reformada, tenho uma rotina... Mas ativa? Sou muito ativa, continuo muito ativa e o meu dia-a-dia, portanto, é passado dentro das atividades normais e cuidando de uma pessoa de 90 anos, pronto. Sem de quaisquer dificuldades em termos de visão, não tenho dificuldade absolutamente nenhuma. Hoje vejo bem para conduzir, com óculos, claro, para conduzir com menos ondulados. Vejo bem no computador para poder trabalhar no computador e, portanto, tenho um dia-a-dia com a atividade de uma pessoa já reformada, mas sem quaisquer problemas ao nível da minha atividade, desse mesmo dia-a-dia. Faço tudo normalmente. Esta é a prova de que funciona. Exatamente. Há aqui alguns aspectos muito importantes que a Fernanda referiu. Um deles é o choque com o diagnóstico, não é? Portanto, estamos a dizer a uma pessoa que tem uma doença crónica, que tem que fazer um tratamento o quanto antes e que esse tratamento não vai ser único, porque não é uma cura. Esse tratamento é um processo que vai demorar vários anos e que pode haver alturas em que a doença está mais ativa ou menos ativa e que vamos jogando um bocadinho com o intervalo entre injeções, mas a consciencialização de que aquele problema é um problema para a vida toda é algo muito difícil. E as pessoas não lidam bem com isso no início e é perfeitamente natural. E cabe-nos a nós também, como médicos, explicar isso e pôr tudo em pratos limpos logo no início. A Fernanda reagiu, ainda que em choque, de forma até bastante assertiva. Mas há doentes que se recusam, que querem pensar, deixe-me pensar um bocadinho, não estava preparado para isto. Sim, às vezes isso acontece, embora se nós explicarmos a gravidade da situação, a grande maioria dos doentes aceita fazer o tratamento. Mas depois há um problema, que é a manutenção do tratamento. Portanto, isto implica deslocações frequentes ao hospital, implica que muitas vezes outras pessoas venham acompanhar o doente e, portanto, isto tem perdas a nível laboral, tem uma disrupção familiar, porque às vezes são pessoas que levavam os filhos à escola, ou os netos, neste caso, não é? Ou ainda estavam ativas a nível profissional e que de repente têm ali uma limitação muito grande. E, portanto, esse tipo de situação causa uma disrupção muito grande na vida das pessoas. E às vezes é difícil, há pessoas que desistem, que simplesmente acham que já não vale a pena, que já não vão fazer mais, ou porque não querem incomodar outros familiares para os levarem às consultas ou aos tratamentos. Há muitos casos desses? Infelizmente há. Se calhar não tanto nesta doença, porque as pessoas já são pessoas mais velhas e a maioria delas reformada e muitas vezes o marido ou a mulher acompanha à consulta, mas numa outra doença também da retina, que é a retinopatia diabética, em que as pessoas também, quando desenvolvem edema macular diabético, necessitam de injeções, aí são pessoas em idade ativa e é muito mais complicado. Um diabético é uma pessoa que, além do problema oftalmológico, tem problemas renais, hepáticos, tem problemas de pele. Associados, claro. E, portanto, nós não podemos pensar que a pessoa só tem a nossa consulta. A pessoa tem muitas outras consultas, além disso está em idade ativa e, portanto, trabalha e tem filhos e tem que cuidar dos seus filhos e não consegue, muitas vezes, ter tudo... juntar tudo no seu dia-a-dia e estar presente nos tratamentos e, portanto, às vezes desistem e é uma pena porque depois não conseguimos muitas vezes recuperar aquilo que poderíamos ter recuperado se a doença fosse tratada adequadamente. Falámos desta questão das injeções, da suplementação, mas que outras formas é que há de tratar este problema? Infelizmente não há outras formas. Essa é uma grande limitação. Portanto, as injeções, quando surgiram aqui há mais de 20 anos atrás, foram um game changer.
changer, portanto, mudaram por completo o paradigma. Isto porquê? Porque a doença era tratada com um tipo de laser que destruía a retina e, efetivamente, parava a progressão da doença, mas destruía as células da retina e a pessoa ficava com uma mancha para sempre. Não havia ali qualquer forma de melhorar visão. Atualmente, com as injeções, foi possível, pela primeira vez, recuperar alguma da visão perdida e manter essa visão ao longo dos anos. A história natural da doença sem tratamento é de uma progressão relativamente rápida para a fibrose, para a morte celular e para uma cicatriz, que vai deixar então uma mancha no centro da visão. Com as injeções, o que nós conseguimos fazer é modular a doença e tentar controlar a atividade desta doença para que as células não morram da mesma forma e para que a pessoa consiga manter a visão durante muito mais anos e daí para a frente. Mas não há outro tratamento, infelizmente. Não há cura, que nós gostaríamos muito que houvesse, portanto, um tratamento só que permitisse bloquear a situação e a pessoa não precisar de fazer mais nenhum tratamento, mas isso não existe. O que existe são cada vez mais produtos que nós injetamos no olho e que permitem uma durabilidade maior. E em vez de haver necessidade de uma injeção mensal, passar a injeções de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou até de 4 em 4 meses. E isso, de facto, dá qualidade de vida às pessoas. Dá-lhes mais liberdade, exatamente. Exatamente. E é essencial, como a Maria Fernanda, que nos primeiros sintomas, que se perceba que algo está errado e que se consulte rapidamente um oftalmologista. Sem dúvida. Essa mensagem é muito importante. E é importante também que a pessoa vá testando os dois olhos. É uma coisa muito simples. Tapar um olho, tapar o outro e perceber se há diferenças. Se de facto há uma ondulação quando tapa um dos olhos. E procurar rapidamente um serviço de urgência, o seu oftalmologista que acompanha regularmente, alguém que possa ver o olho por dentro, que possa avaliar a retina, que possa fazer os exames necessários para estabelecer o diagnóstico e que possa instituir o tratamento o quanto antes. O tempo, desde o diagnóstico até ao tratamento, é fundamental em termos de prognóstico. Maria Fernanda, é um caso de sucesso também muito devido à sua ação. Há pouco estava a falar-nos da autoestima e de que forma é que este problema a afetou e de que forma é que a recuperou agora também. Como eu disse, realmente afetou-me, porque não estava preparada exatamente para ter um problema de visão tão complicado. Não sei se tão grave, mas tão complicado. Isso afeta-me a todos os níveis, como eu disse, trabalho, no dia a dia. Hoje em dia, e com a recuperação que eu tive, porque eu tive realmente uma ótima recuperação em termos de visão e não só, não me sinto afetada, portanto não. E é cuidadora, portanto esse é o maior sinal. Eu penso que o facto também de ser cuidadora, esqueço muitas vezes, mas esqueço porque me sinto bem, esqueço que tenho útil. Sinto, exatamente. E porque tenho toda a confiança no Dr. João Pedro. E porque sou assídua. É fundamental também a confiança entre médico e doente. Eu tenho toda a confiança no Dr. João Pedro. Ele diz-me para fazer, eu faço. Ele diz-me para não fazer, eu não faço. É preciso levar a injeção antes, depois. Eu vou fazer a medicação, então, que é o complemento apenas, e os cuidados que eu devo ter. Sim, hoje faço a minha vida absolutamente normal, sem problemas. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Queria pedir a ambos uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver e que possam estar eventualmente menos conscientes destas questões, de que forma é que lhes podemos ser úteis. No meu caso, em primeiro lugar, não atrasem. A ida ao oftalmologista de imediato, após sentir que há sintomas, é fundamental. Isto é a minha opinião e o meu conselho enquanto doente. É ir imediatamente, seguir exatamente o que o oftalmologista diz para fazer e, atenção, não custa, atenção, não é difícil, é preciso a pessoa tratar-se para manter a sua visão. A nossa visão é crucial para a nossa vida também. Sem dúvida, é um dos nossos sinais, então, é um dos nossos sentidos. Sem dúvida. Portanto, a minha mensagem é a seguinte: celebra-se agora no mês de outubro, o mês da visão. O dia 13 de outubro é o Dia Mundial da Visão. Infelizmente, os problemas de visão afetam uma percentagem altíssima de pessoas no mundo todo. Infelizmente, alguns desses problemas são irreversíveis, mas há muitos que não são irreversíveis, que podem ser tratados se diagnosticados atempadamente. E conseguimos devolver qualidade de vida, qualidade de visão a uma pessoa
que efetivamente nos procura e que tem um diagnóstico de uma doença que é tratável. E esta doença que a Fernanda tem é uma doença tratável. Não tem cura, mas é tratável. E isto faz toda a diferença. Portanto, procure o seu médico oftalmologista, converse com o seu médico oftalmologista, converse com outras pessoas para que essas pessoas possam também estar alerta e de facto, tudo isto vai contribuir para uma melhor saúde visual e uma saúde em geral. Dr. João Pedro Marques, muito obrigada. Maria Fernanda Santos, também obrigada pela também. presença nesta nossa primeira edição do Mais do que Conversas. Falamos sobre temas de saúde e bem-estar de forma descontraída. Hoje abordámos questões relacionadas com a oftalmologia e voltamos em breve com outro tema. Até lá.